O terceiro trimestre de pesquisa, desenvolvimento e inovação da CTG Brasil reforçou a força da companhia em unir tecnologia, sustentabilidade e segurança para transformar o futuro do setor elétrico. Em um ciclo de projetos estratégicos e parcerias de alto impacto, seguimos evoluindo em temas que fortalecem nossa atuação e posicionam a CTG Brasil como uma das empresas mais inovadoras do país. A CTG Brasil está passando por um momento super importante de discussão sobre o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. E, obviamente, essa informação é muito importante para a gente planejar o portfólio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação da companhia também. A gente precisa estar alinhado com essa visão de futuro da companhia, claro, e entendendo as prioridades do regulador, os indicadores ANEEL, os temas estratégicos setoriais e fazendo a junção dos interesses setoriais comuns com os interesses da companhia. Neste trimestre, a CTG Brasil avançou na consolidação de sua nova estratégia de inovação alinhada ao planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Além disso, a CTG Brasil foi reconhecida entre as empresas mais inovadoras do país pelo ranking Valor e Inovação e seguiu expandindo projetos de destaque como o FlexBESS, que concluiu a construção do laboratório em Ilha Solteira. Outra grande entrega desse período foi a conclusão da instalação da planta piloto de bateria solar em Ilha Solteira, que faz parte do projeto BESS Bateria para estudo de serviços ancilares para o grid. Essa foi uma etapa super importante, muito desafiadora e que agora dá início a outra etapa do projeto, que é o estudo de fato de quais tipos de serviços ancilares podem ser oferecidos por essa junção entre solar e bateria no grid. Com uma carteira composta por 14 projetos em andamento e um investimento de 7,56 milhões de reais no terceiro trimestre, vamos apresentar 4 projetos que fortalecem o movimento de inovação da empresa. Estamos desenvolvendo o SIGE, uma solução inovadora para integrar energias renováveis com uma planta de hidrogênio verde e um sistema de armazenamento de energia. Baseado em uma topologia de multiportas, o conversor faz o gerenciamento energético com o apoio de um gestor IoT, com inteligência artificial que usa dados climáticos de longo e curto prazo. O resultado? Maior eficiência da planta e redução de custos operacionais. O principal desafio hoje desse arranjo são as múltiplas conversões que existem quando você conecta várias fontes de energia diferentes. Então você tem energia solar, energia eólica, bateria. Cada uma dessas tem uma conversão que você tem que fazer para ir para o grid, para depois ir para o eletrolisador e converter de novo. Então cada conversãozinha dessa, você tem perda elétrica, perda de eficiência elétrica. Então, a ideia do projeto era ter um equipamento único com braços de entrada para eólica, solar e baterias, conectando direto no eletrolisador. Então, você evita essas etapas de conversão e você consegue aumentar a eficiência elétrica do equipamento no final do dia. O projeto foi um projeto cooperado dentro da CTG Brasil e tivemos dois parceiros executores no projeto. Um deles foi o Senai Sistemas Embarcados, que ficou responsável pelo gestor IoT, que é o equipamento que faz toda a gestão das demandas de hidrogênio e produção do hidrogênio no eletrolisador, utilizando inteligência artificial e dados meteorológicos para definir o melhor momento, o melhor arranjo entre as 3 fontes de energia para a produção daquela demanda de hidrogênio. E o Itaipu ParkTech, ele trouxe o expertise de eletrônica de potência para montar um conversor do zero. E o desenvolvimento do ISA Sistemas Embarcados em específico foi mais voltado para os algoritmos de otimização, inteligência artificial, então toda a parte de predição e otimização do despacho energético, o firmware e o hardware necessário para o equipamento que nós chamamos de gestor IoT, que é o que conecta a planta de hidrogênio, o conversor multiportas com os nossos sistemas de IA que rodam na nuvem, também foi escopo nosso, e também parte do desenvolvimento de eletrônica de potência. Nós, como Itaipu ParkTech, a gente teve esse envolvimento direto com todas as etapas do projeto, desse conversor multiportas, desde a concepção inicial, da fase
protótipo alfa, protótipo beta, até a fase de integração em testes. Então a gente esteve envolvido em todas as etapas, desenvolvimento e projeto, né? E a gente atuou mais diretamente no conversor multiportas, na integração com as fontes renováveis. Então teve integração solar, eólica, baterias e a carga, que seria o hidrogênio verde, num formato de micro-rede CC. A gente conseguiu alcançar uma eficiência elétrica de 94%, né, bem significativo, um aumento bem significativo de eficiência, comparando com um arranjo convencional no sistema off-grid. A segurança cibernética foi um dos grandes destaques do trimestre, com o avanço do projeto Cibersegurança, desenvolvido em parceria com o Senai por meio do EasyTICs. O projeto que a gente vem desenvolvendo em parceria com a CTG Brasil é um projeto que ele visa atacar uma problemática crescente e grave no setor elétrico, tanto brasileiro como internacional, que é a questão do aumento de cyberataques a essas infraestruturas críticas elétricas. Então, com esse aumento, as próprias instituições governamentais, federais, instituições brasileiras visam estar construindo estratégias, construir guardrails para poder proteger empresas nacionais, empresas parceiras internacionais que têm atuação no Brasil, para que a gente consiga ter um setor elétrico que é um setor crítico nacionalmente, ativo, funcional, de forma governada. E aí, a ONS está visando atacar essa problemática, instituiu um conjunto de rotinas operacionais de segurança cibernética que empresas do setor elétrico devem atender para poder dar strikes em pontos específicos da parte de cibersegurança. Esse projeto ele surgiu de uma necessidade não só da CTG Brasil, mas também do setor elétrico como um todo. Atualmente a gente tem no mercado diversas frameworks de segurança da informação, porém a maioria delas ela é dedicada ao ambiente mais corporativo. Nós temos poucas frameworks dedicadas ao ambiente de operação, que a gente chama de ambiente de TO. Esse projeto, a gente não tinha intenção de reconstruir ou criar do zero uma framework. A ideia era pegar o que a gente tem de mercado, inclusive frameworks internacionais, e aí sim a gente tem frameworks internacionais dedicados ao setor elétrico. A ideia era validar como essas frameworks podem ser aplicadas no cenário, nosso cenário e também no cenário Brasil. Atualmente, a solução passa pela fase de validação e homologação, com participação direta do time de TI da CTG Brasil. Hoje o framework está em fase de homologação aqui na CTG Brasil, junto com o time de TI, né? Eles estão acompanhando todos os passos. E também o time do EasyTICs está acompanhando esse processo, porque caso seja necessário algum tipo de alteração para atender melhor a realidade do nosso dia a dia, eles estão lá conosco para fazer esses ajustes finos. Entre os avanços em sustentabilidade, o projeto DNA Ambiental se destacou com a conclusão de sua fase de testes e validações. O monitoramento de ictiofauna dos reservatórios e o repovoamento com espécies nativas de peixes locais são hoje uma condicionante ambiental para que as usinas hidrelétricas obtenham e mantenham as suas licenças operacionais, né? E essas ações de monitoramento, elas são realizadas através da pesca, que conta com uma série de passos entre a captura do indivíduo, né, do peixe, até a identificação do peixe, né, em diferentes pontos do reservatório. E esse processo demanda muito tempo, mão de obra especializada e investimento financeiro alto. Com esse projeto, o que a gente buscou vencer, né? Como essas metodologias tradicionais, convencionais de monitoramento da ictiofauna, elas são demoradas, a gente buscou trazer uma metodologia que fosse mais rápida no esforço da coleta e da análise dos resultados e mais assertiva, né? Mais abrangente e precisa. Então, com o DNA, a gente consegue encurtar um pouco o tempo para ter um diagnóstico da biodiversidade no reservatório. A gente consegue ter resposta mais rápida e isso é muito importante para o setor elétrico, né? Principalmente nas fases de implantação ou nos estudos prévios, né? E também nas fases de operação. E com essa metodologia, a gente também consegue dar maior precisão na avaliação dos programas de repovoamento, né? Ou seja, a gente tem que soltar, no caso da Tijuá, 500 mil alevinos por ano de espécies nativas e como saber se isso está realmente efetivo. Então,
com essa metodologia a gente consegue ter certeza se a gente está tendo retorno desse investimento. Os resultados reforçam o compromisso da CTG com o desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras para o setor elétrico. Reforçando nosso compromisso com a transição energética, a CTG Brasil também avança em novas fontes de energia limpa, com destaque para o projeto Distrito Verde, voltado ao desenvolvimento de soluções para a rastreabilidade da produção do hidrogênio verde. O projeto, o Distrito Verde, ele ficou separado em 3 principais blocos, né? O primeiro bloco foi um bloco focado em definição de melhores locais para a produção de hidrogênio no estado de Pernambuco. Então, a gente fez um mapa do hidrogênio no estado de Pernambuco, juntamente com o Senai do Rio Grande do Norte, especializado em energias renováveis. E ali a gente conseguiu, então, onde é o melhor sol, onde é o melhor vento, onde é o melhor projeto híbrido para a produção de hidrogênio. Isso aí foi a primeira etapa do projeto. A segunda etapa foi relacionada a uma plataforma para fazer a transação do hidrogênio, a comercialização do hidrogênio, inclusive usando tecnologias inteligentes, de contratos inteligentes, para fazer a rastreabilidade do contrato de energia até o contrato de venda do hidrogênio na ponta. E o terceiro bloco é o bloco usando tecnologia blockchain da rastreabilidade. Então a gente consegue, com o smart contract do segundo bloco, a gente consegue taguear essa energia, taguear depois o hidrogênio e ir seguindo ele na cadeia de valor até a entrega do cliente final e assim validando e possibilitando a certificação futura desse hidrogênio. A iniciativa marca o início de um novo ciclo de inovação voltado à transição energética e à busca por soluções sustentáveis de baixo carbono. O terceiro trimestre de PDI consolida mais um ciclo de entregas e aprendizados. Com novos projetos, reconhecimentos e parcerias estratégicas, a CTG Brasil segue promovendo inovação com propósito, conectando tecnologia, pessoas e sustentabilidade para gerar valor ao futuro da energia.